O Pipoca Nanquim fez de novo e quis tirar o deles da reta. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. E sim, eu voltei, a vida estava um pouco tumultuada e aí eu tô voltando a fazer vídeo e sobre quadrinho, que também era o tipo de vídeo que eu não estava fazendo faz um tempinho. Sobre o Pipoca Nanquim e a fala dele sobre o Alan Moore e a editora de uma certa forma. Eu já vou deixar claro uma coisa aqui. Pessoal, esse aqui não é um vídeo de hate, tá? Nada contra o Bruno Zago, o Danielzinho e o Alê. Eu vou contra-argumentar o que eles falaram no vídeo do Clarim Quinzenal, que saiu há 9 dias atrás, e há alguns dias aí saiu um corte exatamente desse vídeo, da fala do Alan Moore, falando lá sobre que os quadrinhos não são mais da classe operária. Fala essa que o Moore já tinha falado há algum tempo atrás. E antes que você ache que também é hate demais aqui, vou mostrar, eu tenho um produto dos caras aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui, produtos do Pipoca Nanquim, porque a ideia mesmo é contra-argumentar a ideia dos três. Até porque a gente tem que pensar o seguinte, o Pipoca Nanquim ele tem um grande problema, né? Você não pode servir a dois deuses. E ao mesmo tempo que eles são fãs, eles são donos de uma editora. E acaba que, como fãs, eles tomam cuidado, pelo menos na minha visão, de falar certas coisas, porque pode bater na editora. E aí nesse vídeo aqui, nesse corte, eu vou falar que tem aqui 14 minutos, em 3 pontos dele, eles defendem o posicionamento deles em cima da editora. E é esses argumentos que eu quero que você, junto comigo, analise e veja, né, veja ele, deixa aqui nos comentários se você concorda com o que eu tô falando ou não. Então eu vou soltar o vídeo aí, né, e a gente vai contra-argumentar, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Dessa vez eu vou começar com o Danielzinho. Olha, eu acho que já vai ter gente nos comentários falando assim, mas Pipoca Nanquim só cobra caro pelo gibis, vocês são parte do problema. Vai ter gente pensando isso, assim. Mas aí é louco, né? Porque ele tá falando primeiro da indústria americana e segundo, uma andorinha sozinha não vai ver não. Nós somos parte da indústria, não é a gente que define como a indústria como a banda toca. O Danielzinho fala, né, que o pessoal vai citar o Pipoca Nanquim, que o Pipoca Nanquim vende quadrinho caro, e aí o Zago vai falar, pô, calma aí. Né? Ele tá falando da indústria dos Estados Unidos. Uma andorinha só não faz verão. A gente só faz parte da indústria. A gente não tem nada a ver com isso e tudo mais. É o que ele fala. Então vamos analisar esse primeiro ponto aí. Quando o Zago fala, ele tá falando da indústria dos Estados Unidos, isso não impede que a gente não olhe pro Brasil. Isso não impede que a gente pegue a fala do Alan Moore e jogue pra cá. É óbvio, a gente não pode forçar aí muito a barra, mas daria para falar das editoras aqui no Brasil que vendem quadrinhos mais caros, que não pensam na classe trabalhadora. A fala do Alan Moore casa para a gente fazer críticas aqui dentro do país com o preço dos quadrinhos. Não só de quadrinhos, mas de livros e tudo mais. Dá para encaixar. Então o Zago aí, ele tá erradíssimo quando ele fala isso. Principalmente quando ele fala que assim, uma andorinha só não faz verão. Para alguns assuntos eu até posso concordar, mas se a gente também pensar que sempre uma andorinha só não faz verão, cara, ferrou. Quantas coisas começaram por uma pessoa tá fazendo uma coisa? Eu poderia talvez dar aqui alguns exemplos que vocês não concordassem, mas nem vou dar. Mas, pô, vamos pegar o próprio caso do Pipoca Nanquim, tirando ali a Panini, que é a grande editora, uma multinacional. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. Não é o Pipoca Nanquim que começa esse movimento dessas editoras pequenas, trazendo materiais que provavelmente nenhuma outra editora ia querer trazer? Não é o Pipoca que faz isso? Estimula outras editoras, como o Comic Zone, entre outras menores? Não é ele que dá esse pontapé aí? 3 amigos se juntam e formam uma editora? Se eu tiver certo na observação que eu tô fazendo, não foi uma andorinha só que fez verão? E quando ele diz aqui, eu vou até voltar, que ele fala que assim, ele tá falando aí, como é que ele fala? Ele põe aqui. Nós somos parte da indústria, não é a gente que define como a indústria como a banda toca. Nós somos parte da indústria. Não é a gente que define como a indústria, né, vai andar. Como não? Como não? Eles são partes dessa engrenagem também dentro do Brasil. Vou dar um exemplo para vocês, vou improvisar aqui, ó. Tá aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho 99,9% de certeza
que quando eles ficaram pé da vidas aí, ó, com ao leitor ao carinho, né? Eles reclamaram que ele pegou meio que o formato do Pipoca e Nanquim. Olha como é que eles fazem parte da indústria aqui, ó. Vou pegar aqui os dois volumes aqui, ó. Como aqui, ó. Luva e tudo mais. Eles reclamaram disso. Então, eles fazem parte dessa engrenagem. Eles influenciam outras pessoas. Como é que ele diz isso? Não, a gente não define como a indústria anda. Claro que define. Claro que define. Porque se eu vejo que o Pipoca e Nanquim tá fazendo uma coisa e tá dando certo, eu vou copiar. Se o Pipoca e Nanquim fez uma coisa que deu errado, eu não vou copiar. Eles fazem parte dessa engrenagem. Eles não podem ser a engrenagem grande, mas eles fazem parte dessa engrenagem. Então, você vê que o vídeo começa com o Bruno Zago falando o que o Alan Moore tá falando, e aí começa nesse ponto aí, lá pelo minuto 5:20, eles começam a falar da editora. Saca? Então, vamos avançar aqui. Vi comentários sobre isso em Instagram e tudo mais. As editoras brasileiras não lançam quadrinho barato, isso é um problema, não sei o que. Já está acontecendo esse tipo de fala agora. Mas claro, porque Nanquim surgiu com uma outra proposta. A gente nunca lançou quadrinho mensal, nunca lançou quadrinho em grande escala, de ponto de venda no mundo afora. Nunca teve uma força igual DC, Marvel, Image ou qualquer coisa do tipo, né? E aí o Danielzinho fala assim, que eu já vi no Instagram, o pessoal falando que editora brasileira não lança quadrinho barato. É mentira isso, de certa forma? A Panini, tá bom, a Panini não é uma editora brasileira. Vamos pegar então Pipoca e Nanquim como exemplo. O Pipoca e Nanquim não poderia lançar uma versão do Vampiros do Tezuka mais barata e depois lançar uma mais cara? Vou dar um exemplo aqui, básico. Ontem eu tava vendo isso no... Tá aqui, ó. R$ 79. Capa dura, ó. 289 páginas. Não poderiam ter lançado numa brochura mais simples? Ah, não é quadrinho. Porra, por favor, gente. Tem-se a escolha de lançar assim e de outro jeito. Aí vão falar, porque o contrato. Sempre tem um contrato, mas beleza, vamos continuar assistindo aí. Pelo amor de Deus. Todas as brasileiras são vítimas do monopólio de uma empresa de produtora de papel, que só sobe preço de papel toda hora, tudo indexado ao dólar, numa economia brutal, que o dólar tá na casa das alturas, na casa do chapéu sempre. Então, mano, gente, essa discussão vai muito além do que... Não. E aí, de novo, eu não tô falando aqui, pessoal, que não seja verdade isso, tá? Sempre vem um choro. O Pipoca e Nanquim nasceu de uma proposta diferente. Porque a editora brasileira tá presa ao monopólio de uma empresa que vende papel, tá atrelada ao dólar, é tudo muito caro. É sempre o mesmo chororô, é sempre a mesma coisa. Eu não tô falando que isso não seja verdade, mas, caraca, os caras não saem desse chororô. Cara, eu não mandei ninguém abrir editora, cara. Vocês veem que o vídeo acaba servindo para defender a editora, para justificar as coisas do Pipoca e Nanquim. Por isso que eu digo para vocês, o Pipoca e Nanquim não pode servir a dois deuses. Eles não podem ser fãs e não podem ser donos de editora ao mesmo tempo. Né? Não que eles não possam, pessoal, mas é porque chega um momento que as opiniões vão entrar em conflito, mas não entram. Sabe por quê? Porque eles estão sempre querendo defender a editora, justificar as coisas que a editora precisa fazer. E isso é muito complicado. É o que eu falo, sempre tem esse choro. Mas, meu irmão, estão aí, né? Ainda, vendendo quadrinho. E estão indo bem. Tá aqui a galera comprando. Vão vender aí, ó, Cat Eyes e City Hunter. Não vão trazer à toa. Saca? Então, assim, sempre tem esse choro. De novo, eu não tô falando que não é verdade. Mas, assim, é sempre a mesma desculpa. Eu não estou afirmando aqui, categoricamente, mas nem vou citar o nome da pessoa, tá? Teve alguém na indústria que falou um bom tempo atrás que se o dólar baixasse, não ia baixar o preço das coisas. Então quer dizer que... por que eu tô falando isso? Que aí eu venho aqui e ressalto. Vamos dizer que dá uma maluca, o dólar abaixa. Então isso significa que as coisas vão abaixar? Eles vão dar esse passo para trás e abaixar o preço dos produtos? Fica aí a minha pergunta. Vamos avançar aqui.
E se a gente fosse parte do problema realmente, o Alan Moore não teria licenciado obras dele pra gente lançar, né? Pode crer, 2 vezes já, né? Duas vezes, duas E ocasiões. Facebook Plate pra nós também, 200. Facebook Plate e tal, o Maxwell, o Gato Mágico e o Pequeno Assassinato, pra quem não sabe, né? Esse é um dos argumentos que me faz só pensar nesse livro aqui. Maus argumentos. É sério, o Alan Moore licenciou pra gente, logo a gente não tem culpa de nada. É a mesma coisa, tem alguns bancos que ferram com os seus clientes, mas no final do ano fazem doações. Ai, tal banco é tão bonzinho, fez doação, logo eles não são malvados, logo eles não têm taxas abusivas. Que argumento é esse? Ai, o Alan Moore licenciou pra gente, logo nós não temos bons argumentos. Que argumento é esse, cara? Só porque ele licenciou pra vocês significa que vocês não cobram um quadrinho caro que nos tem outra linha editorial mais barata? Ah, pelo amor de Deus, né? E aí a gente vai avançar pra parte que o Alê vai começar a falar. Ele fala que é assim, ó. Eu gostaria que fosse diferente? Eu gostaria. Gostaria que fosse diferente. Gostaria que fosse mais acessível para todos, né? Mas a experiência... Aí ele fala aqui, eu gostaria que fosse acessível para todos, eu gostaria que mudasse, mas a experiência mudou. Como assim? Você queria que mudasse, mas você não faz força nenhuma para isso mudar? Você só fala assim, mas a experiência mudou. Então, se a experiência mudou, eu tenho que seguir esse caminho aqui. É isso que ele está dizendo, pessoal. É exatamente isso que ele está dizendo. Se ele quer realmente que a experiência mude, ele poderia, e eu acho que é melhor dar o exemplo com o Rambo, ele poderia, e isso pode encaixar para outras coisas também, tá? Ele poderia ter feito, eles poderiam ter feito, numa brochura mais barata. Poderia. É uma escolha isso, gente. Vamos dizer que eles imprimem aqui 5.000 volumes. Desses 5.000 vão fazer o seguinte, 1.000 vão ser num papel mais barato, tudo mais barato, para chegar a mais pessoas. Esse aqui a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai fazer de uma forma mais barata possível para chegar a tudo. Depois a gente lança uma edição de luxo. Saca? E guarda essa informação de edição de luxo. Aí vem falar, mas a experiência mudou. Aí ele culpa como estão as coisas, sabe? A tendência agora é essa. Então vamos. A tendência agora é essa, vamos. Né? Não existe um esforço. Mas vamos continuar vendo aí. Vocês mencionaram o Pipoca e Nanquim. Aí ele vai falar, é a segunda parte, vamos falar do Pipoca e Nanquim. Vamos defender a empresa. Vamos justificar o que a gente faz. A experiência mudou tanto que o que a gente falou sobre o cinema no papo anterior, você precisa saber quem é o seu público e para quem você está fazendo as coisas. Vê essa parte que é importante. A experiência mudou, você tem que saber quem é o seu público, para quem você está fazendo as coisas. Vamos ser sinceros, o público no Brasil, e não é pagar aqui de pobre coitado, é uma galera que, muitas pessoas ganham um salário mínimo, um pouco mais do que um salário mínimo, e às vezes pagar 80, 90 reais numa parada dessa, cara, custa dinheiro. Mas não, vamos pegar aqui. Aí olha o que ele vai falar aqui, solta aí na tela. Então a gente vai lá e lança uma obra-prima como Blueberry. E essa parte é muito importante, porque aqui a gente vai fazer uma análise bem minuciosa do que ele fala de uma palavra aqui que é essencial. A gente lança uma obra-prima como Blueberry. Ele poderia simplesmente falar, nós lançamos o Blueberry, mas não. Ele coloca aqui obra-prima. Pode parecer uma coisa boba, mas isso é de uma extrema importância. É a mesma coisa que ele fala assim, não, nós temos uma obra-prima como a Mona Lisa, eu não posso expor ela no colégio público X. Eu não posso botar a Mona Lisa em qualquer moldura, porque ela é uma obra-prima. Ele está elevando a obra aqui. Não é qualquer coisa, é Blueberry. Você que tá do outro lado aí e tem aquele cara que é chato, mas você queria que ele lançasse o Blueberry num formatinho, no papel jornal? Ia ser uma merda. Sabe, porque é uma obra-prima. Eu entendo aqui, e é por isso que eu tô falando isso, mas não justifica aqui. Eu entendo aqui o Sherlock Holmes, de uma certa forma. Ele é um quadrinho bem interessante, isso aqui, né? Você tá dentro da cabeça do Sherlock Holmes. Mas talvez daria para fazer isso aqui num papel mais simples? Daria, claro que daria. Eu lembro aqui, eu não vou pegar porque tá lá atrás, quando saiu por aqui o Black Sad, cara. Salvo me engano, foi a Panini que trouxe. Ela trouxe num papel cartão e tudo mais.
depois lançou para uma outra editora que eu comprei depois completo. Lembra da famosa capa, que eu não vou achar aqui, do Wolverine, tudo rasgado? Daria para fazer isso num papel diferenciado? Diferenciado não, mais barato? Daria. Não ia talvez estragar tanto a experiência. Poderia fazer num papel mais barato. E a edição do Pipoca Nanquim tá bonita, é o que eu tô falando. Eles têm muito esmero no trabalho deles. Mas não poderia fazer num papel mais barato isso aqui? Mas é uma obra-prima. É o Sherlock Holmes. O caso do bilhete escandaloso. Como é que você vai lançar isso em qualquer papel? São detalhes, pessoal. Uma palavrinha que muda tudo. E aí ele vai falar aqui e eu vou deixar vocês escutarem. E lança uma obra-prima como Blueberry. A gente vende, sei lá, 8 mil cópias de um quadrinho custando 200 conto. Se a gente tivesse feito esse mesmo quadrinho, capa mole, papel, sei lá, papel jornal, formatinho, imprimisse 70 mil cópias, custando, sei lá, 35 reais. Tinha vendido 70 mil cópias? Ia ter vendido uns 8 mil exemplares, Alexandre, mais ou menos. Ia ter vendido isso. Vocês percebam que eles são categóricos. Ia vender? Ia vender? Não ia. Não ia. Desculpa, eles não têm como saber isso. Claro que tem, porque eles fazem pesquisa. Mostra a pesquisa. Porque num outro vídeo aí, o Bruno Zago, eu não lembro... Deixa eu até procurar aqui rapidinho, o Bruno, enquanto eu falo com vocês. O Bruno Zago falou, cadê a pesquisa? Que era falando, que tem um pessoal que... É o que a gente fala muito aqui, né? Que tem um cara que compra quadrinho só pra expor na vitrine, né? Na vitrine não, na sua Evolukit, né? Sua lombada e tudo mais. E aí o Zago, ele mete o seguinte argumento. Prova aí com números. O vídeo é como cuidar da organização dos quadrinhos, livros e mangás que chegam. É um vídeo do Pipoca Nanquim. Deixa eu ver de quando aqui. É um vídeo de 4 dias atrás. Eu vou linkar ele aqui nos comentários. Ele manda essa. Me manda aí então a pesquisa. E fala uma parada mais ou menos assim. Se eu tiver errado, eu pego na edição e ponho o trecho que ele fala isso. Então ele fica assim. Queria saber a pesquisa que essa galera fez pra sair julgando assim. Não, os caras só compram e não lê. Só compram e não lê. Onde você tirou essa informação? Ele manda essa e eu pergunto aqui, como é que vocês sabem que não teria vendido? Afinal de contas, vamos pensar o seguinte, eu vou falar isso porque um parceiro meu falou isso. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não sei se dessa vez eu tenho autorização de fazer isso. O Pipoca Nanquim, ele é super fã do City Hunter e do Cat Eyes. Ele falou, mesmo que eles lançassem num outro formato, eu compraria. Eu compraria. Porque nunca saiu isso no Brasil. Então, é o Blueberry que tá saindo pelo Brasil. Quem é fã ou vai querer conhecer, talvez iria comprar. Olha o que eu tô botando aqui, talvez ou provavelmente. Eu não tô afirmando categoricamente, como eles falaram, que não ia vender. Mas isso que eu falo, eles estão botando a ideia. Não vai, porque você fala assim, é claro que eles sabem do que eles estão falando. Eles têm uma editora de sucesso, eles já trabalharam em editoras, editando, fazendo isso, fazendo aquilo. Eles entendem do que eles estão falando. Beleza, eu não estou negando que eles são competentes, mas os argumentos que eles estão dando são rebatíveis. Estou fazendo isso aqui agora. Então, me desculpa, não tem como eles fazerem. Porque, vamos ser sinceros, o Pipoca Nanquim, eles já foram audaciosos o suficiente de fazer assim, beleza. Vamos calar a boca desses otários aí, vamos calar a boca desse otário do Papo no Ar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lançar o Rambo First Blood em capa mole, o mais acessível possível pro pessoal poder comprar. Aí vamos dizer que venda pra caramba. Ou não vende, sabe? É isso, cara. Eu acho que assim, vamos tentar fazer 2 tipos de material, pelo menos. Um acessível, o outro não tão acessível. Nos Estados Unidos, todo mundo gosta de usar os Estados Unidos como exemplo, na Europa também como um todo, você vê às vezes várias edições saindo do mesmo livro. Você tem uma edição ali mais simples, de bolso, para você ler ali e descartar, uma intermediária e uma edição, né? Vamos botar assim, uma intermediária mais ou menos parecida com um livro desse aqui assim, e depois uma capa dura especial, pereré, pururu, pororó. Saca? O Brasil, ele não tem essa cultura. O livro já sai com o pé na porta ali caro. E aí é complicado demais. Vamos para a última parte que
querer defender aqui é o Bruno Zago de novo, né? Mudou. O que o Lamour fala é um recorte do trecho de quadrinho, mas vale pro sistema capitalista completo, na verdade. Vale para tudo. Desde que surgiu Bolsa de Valores e que as empresas têm que agradar acionista para ganhar cada vez mais dinheiro, um sistema que prioriza dinheiro infinito e crescimento e lucro infinito, esse é o destino, não tem o que fazer. Percebam, é lucro infinito. Todo ano tem que dar mais do que o anterior. Se não der, demite gente pra dar. E é o tal do capitalismo tardio, né? Vai ser uma hora que as empresas vão estar demitindo tanta gente que eles não vão ter pra quem vender o produto. Porque o trabalhador em si não vai ter dinheiro pra comprar o que os bilionários vendem. Esse é uma questão muito maior do que o mercado de quadrinhos, né? O Bruno Zago ele vai falar, né? Capitalismo, desde que abre a Bolsa de Valores, é assim, assim, assado, porque... É lucro infinito, aí ele põe aqui como é que é, esse é o destino, não tem o que fazer. Eu acho muito interessante quando ele fala isso. Primeiro, nem todas as empresas têm capital aberto na Bolsa de Valores. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é, esse é o destino, não tem o que fazer. Isso que ele está falando se alinha muito com o que eles estão defendendo nesse vídeo. A gente escolheu esse caminho, o Pipoca Nanquim, ele escolheu esse tipo de público, como se fosse realmente uma imposição, como se não houvesse escolhas, que eu tô batendo aqui já faz um tempo. Eles poderiam lançar 2 formatos. O primeiro formato mais simples e um segundo formato de luxo. Poderiam. Claro que poderiam. Mas não tem mercado para isso. Eles sabem se não tem realmente? É o que eu falo, pessoal. Só o Pipoca Nanquim lança Vampiros do Tezuka no Brasil. Quem quiser comprar isso aqui, acredito eu, vai comprar. Vai comprar. Porque de uma certa forma, o Pipoca Nanquim, eles ajudaram também, ajudaram também a ter esse tipo de público, que só quer coisa em capa dura, que só quer coisa luxuosa. Eles ajudaram isso. E aí o Zago ele vai para a ideia do capitalismo tardio, que é um conceito muito trabalhado pelo Frederick Jameson. Por que eu estou mostrando o livro aqui? Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Mais que ele fale do capitalismo tardio. Para o pessoal que tá aí do outro lado não achar que eu estou só cagando regra aqui e tirando as coisas da minha cabeça. Saca? Não é nesse livro que ele vai tratar do capitalismo tardio. Aqui ele vai tratar sobre as utopias, sobre utopia, tá? Mas é para vocês verem que eu não tô só querendo pagar aqui de ou sabichão e o caramba 4. O Frederick Jameson ele vai falar que o capitalismo tardio é uma coisa além, acima do capitalismo. Não é o capitalismo morrendo, ele vai ser uma coisa maior. E o capitalismo tardio, ele vai chegar em vários locais, essa ideia de capitalismo tardio, principalmente na cultura. E aí o que ele vai falar disso? Vamos pegar, por exemplo, uma coisa que eu vi recentemente, que é a questão do Eu, Robô, tá? A editora Aleph, editora essa que eu também compro muitas coisas aqui, a grande maioria das coisas da Aleph e Amelie estão ali, né? Deixa eu até ver se está aqui para eu pegar para vocês. Já volto. A editora Aleph lançou essa edição aqui, eu acho que tem uma anterior, do Eu, Robô, do Isaac Asimov, beleza? E aí ela vai relançar o Eu, Robô, numa edição super luxo, com caixa, o caramba 4. Pela bagatela de R$ 299,90. Já está em pré-venda e parece que é a coisa mais vendida ali do ramo na Amazon. Entra imagem aí na edição, né? Isso é o capitalismo tardio. Vamos para outro exemplo para vocês entenderem. Drácula de Bram Stoker. É um livro que já está em domínio público. As editoras poderiam lançar o Drácula numa edição bem simples para as pessoas terem acesso a isso. Mas não, o que as editoras fazem? Lançam o maior luxo possível, capa dura, especial, com isso e isso. E essa é a característica do capitalismo tardio. É você botar coisas ali a mais, valorar as coisas, valorar as marcas, saca? Você só tá comprando a experiência, você não tá comprando o negócio em si. E isso entra muito quando a gente pensa no leitor lombadeiro. Ele só quer exibir a parada. É bonito exibir, você pode até falar aqui, eu vou sair da frente. Mas olha aí a sua estante, você exibindo as coisas. Eu não trato isso aqui como a grande maioria das pessoas dos quadrinhos
trata com a sua Evolukit. Isso aqui eu trato como uma biblioteca, até porque a grande maioria dos livros que eu tenho aqui são livros técnicos. Aqui é livro sobre história do Brasil, esse aqui é sobre evolução, esse aqui, óbvio, tem outras coisas aqui que não são. Esse aqui foi uma parceria que eu fiz com a editora Darkside, que eles mandaram para mim. Esse aqui é sobre racismo, esse aqui é sobre evolucionismo, esse aqui é um livro de crítica contra a interpretação da Susan Sontag. Eu tenho aqui O Rio Antes do Rio. A grande maioria dos livros que eu tenho ali são de história, de cinema, entre outras coisas. Aqui eu tenho mais romances, Os Maias, O Conde de Monte Cristo, Os Homens que Amavam as Mulheres, O Único Eterno Rei, Sherlock Holmes. Então assim, não é para exibir aqui. É uma biblioteca. Eu, de fato, tenho uma biblioteca. E aí é o que eu tô falando pra vocês. O lombadeiro, ele só quer exibir a parada ali. E isso faz parte do capitalismo tardio. Porque ele não aceita que talvez esta revista aqui saia num formato mais barato. Porque no formato mais barato, eu não posso exibir isso aqui o quê? Na minha estante. É isso, né? Se eu não tiver errado, que o Frederick Jameson vai falar sobre capitalismo tardio, e eu estou tratando aqui só dentro da lógica da cultura. Entendeu? O Bruno Zago também faz uma outra coisa que eu acho interessante, que ele se exclui da parada. Ele exclui ele e o Pipoca Nanquim, eles e o Pipoca Nanquim, que é que os milionários, como se eles, de novo, não fizessem parte dessa engrenagem. Então acaba que esse corte, essa fala do Alan Moore, eles pegam essa fala do Alan Moore para o quê? Defender as escolhas editoriais que o Pipoca Nanquim faz. Só para justificar. E isso me incomoda bastante, porque vai ter muita gente aplaudindo e concordando com o que eles falam. Só que tem até as pessoas piores, que não concordam, mas ainda assim não ativam o senso crítico. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que o Pipoca Nanquim, de uma certa forma, faz isso? Às vezes eles estão ali fazendo um vídeo, mas querem defender a editora? Vocês concordam com a análise que eu fiz aqui? Deixa aqui nos comentários e vamos bater esse papo saudável. Mais uma vez, isso aqui não é uma crítica a eles, não é uma crítica à editora, é uma crítica à argumentação deles, que é aquilo. Não tem pra mim como você querer ser colecionador, fã e ter um canal no YouTube ao mesmo tempo que você é dono de uma editora. Porque muitas das coisas que você vai falar parece que é só para defender o que você faz na sua empresa. É isso, pessoal. Essa semana vai sair uma crítica de um filme maneiríssimo, que eu não posso falar ainda qual é, mas que com certeza você vai querer ver no cinema. Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.